Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca. Hoje nós vamos continuar com a matéria de inglês. Hoje nós veremos a parte de substantivos, ok? Então vamos lá. O que é um substantivo? Substantivo é a classe que nomeia. Mas nomeia o quê? Nomeia tudo. Ela nomeia cadeira, objetos, sentimentos, pessoas. Tudo aquilo que nomeia algo é um substantivo. Os substantivos, eles se dividem em concretos e abstratos. Os abstratos são aqueles que tratam de coisas que eu não posso tocar. Por exemplo, sentimentos, amor, saudade, paixão, todas essas coisas são substantivos abstratos. E substantivos concretos, ok? Os substantivos concretos, eles se dividem em mais 3 classes: comuns, próprios e coletivos. Os substantivos comuns são esses que nomeiam tudo que a gente tem na nossa frente. Por exemplo, mesa, cadeira, mochila, bolsa. Tudo isso são substantivos comuns. Os substantivos próprios são os que dão nomes a pessoas, países, lugares. Então, todos os nomes próprios são substantivos próprios. Então, o nome de uma pessoa, o nome de um país, o nome de um estado. Tudo isso são os substantivos concretos próprios. E nós temos substantivos concretos coletivos. Ou seja, no português nós também temos os substantivos coletivos. Por exemplo, para a abelha nós temos colmeia. No inglês também existem os substantivos coletivos, ok? Nós vamos vê-los também. Nós vamos iniciar com os substantivos comuns. Os substantivos comuns, eles se dividem em gênero e número. Em gênero, eles podem ser feminino, masculino e neutro. E em número, eles podem ser singular e plural. Hoje, nós vamos começar vendo sobre os gêneros, ok? Feminino, masculino e neutro. Me acompanhem no slide para nós observarmos como isso é feito no inglês. Gênero do substantivo. Substantivos masculinos e femininos. Essa formação de substantivo aí, pessoal, ela é diferente, o feminino do masculino. Eles não têm nenhuma relação, não tem como estabelecer uma regra para eles. Eles apenas são assim. Ok, professora, mas como que eu vou saber esses tipos de substantivo? Como fazer o masculino e o feminino desses substantivos? Apenas estudando, ok? Fazendo listas, fazendo repetições. É a única maneira de aprender esses substantivos. Vamos lá. Substantivo boy, menino. Girl, menina. Man, homem. Woman, mulher. Brother, irmão. Sister, irmã. Son, filho. Daughter, filha. Uncle, tio, and tia. Father, pai. Mother, mãe. Ox, boi. Cow, vaca. Wizard, bruxo. Witch, bruxa. Groom, noivo. Bride, noiva. Husband, esposo, marido. Wife, esposa, mulher. Nephew, sobrinho. Niece, sobrinha. King, rei. Queen, rainha. Lord, lorde. Lady, dama. Male, macho. Female, fêmea. Monk, monge. Nun, freira. Ok? Ok, pessoal. Eu tenho outra maneira de formar um substantivo feminino a partir de um masculino. Como é isso? É uma regra que é a formação por sufixo. O sufixo é ss. Vamos ver alguns exemplos? Host, anfitrião. Hostess, anfitriã. Prince, príncipe. Princess, princesa. Waiter, garçom. Waitress, garçonete. Actor, ator. Actress, atriz. Lion, leão. Lioness, leoa. Ok, pessoal? E também existe mais uma forma da gente formar o feminino.
Essa é uma formação com anteposição ou posposição de palavras. Exemplo, Frenchman, francês, French woman, francesa. Ah, professora, então significa que toda vez que eu quiser falar de alguém que é de alguma nacionalidade, eu posso falar o man para o masculino e o woman para o feminino? Não, ok? Nessa formação não existe regra, ok? Cada caso é um caso, cada caso é específico e isso a gente só aprende através do estudo e da prática, ok? Mais um exemplo. Grandfather, vovô, grandmother, vovó. Bride, noiva, bridegroom, noivo, ok? Percebam que ocorre a posposição de uma palavra, no primeiro caso, French man vira French woman, grandfather vira grandmother e bride vira bridegroom, ok? Ok, pessoal, então é isso. Mais uma dica, como aprender isso? Assim como eu disse, aprender a formar o masculino e o feminino no inglês é apenas através de prática, ok? Procurando exemplos, copiando, realmente memorizando esses exemplos, ok? Vamos lá. Agora, nós temos os substantivos neutros, como eu disse a vocês. Os substantivos neutros, eles são substantivos que não são nem masculinos e nem femininos. O primeiro exemplo que nós temos aí são substantivos neutros referentes a profissões. Por exemplo, doctor eu uso para médico e para médica. Lawyer eu uso para advogado e para advogada. Monarch, o monarca e a monarca. Teacher, professor e professora. Cook, cozinheiro, cozinheira. Student, aluno, aluna. Driver, motorista, a motorista. Translator, o tradutor, a tradutora. Guest, o convidado, a convidada. Ok? Percebam que no português nós mostramos que o médico é homem ou mulher através da mudança do "o" no final da palavra. Assim como advogado ou advogada, professor, professora. No inglês, para as profissões, nós não temos essa variação. Ah, professora, mas como que eu vou saber se na frase ele é homem ou mulher? Eu tenho que analisar a frase como um todo, ok? Então, prestem atenção nisso. Não tentem distinguir o sexo de quem é o exercente da profissão apenas através da palavra, ok? Porque ela não vai mudar. Continuando, outros substantivos neutros. Além das profissões, eu tenho substantivos neutros também, os substantivos concretos que eu vejo em todos os lugares. Por exemplo, table, mesa. Não existe o mesa e a mesa, nem no português, então esse é muito fácil. Pen, caneta. Pencil, lápis. Bed, cama. Kitchen, cozinha. Car, carro. Lamp, lâmpada. Ok? Então, esses, nós não temos o feminino e o masculino nem no português, e eles se mantêm assim no inglês. Ok? Pessoal, voltamos aqui e aí nós já falamos sobre o gênero. Espero que não tenha restado nenhuma dúvida. Os gêneros é muito simples, ok? É apenas prática e prática, ok? Agora nós vamos falar sobre o número dos substantivos. Um substantivo, ele pode ser um substantivo no singular ou ele pode ser um substantivo no plural, ok? Vamos voltar aos slides agora para falarmos sobre o número dos substantivos comuns. A formação do plural, a regra geral, como vocês podem ver aqui, ela ocorre apenas com o acréscimo do S. No português, nós falamos, a nossa regra geral também é essa, o acréscimo do S. Abelha, abelhas, ok? Celular, celulares. Vejam que nos celulares eu já acrescentei o ES. O inglês também tem regras variadas, ok? Então veremos primeiro agora a regra geral. A regra geral, assim como a nossa, é acrescente o S. Exemplos: book, books, livros, cat, cats, gatos, computer, computador, computers, computadores, cup,
xícara. Cups, xícaras. Garden, jardim. Gardens, jardins. Sweatshirt, blusão de moletom. Sweatshirts, blusões de moletom. Table, mesa. Tables, mesas. Week, semana. Weeks, semanas. Então percebam, pessoal, que aí, para eu fazer a formação do plural, eu apenas acrescentei o S. Essa é a regra geral do inglês. Como o inglês possui exceções, assim como o português, começaremos a ver as exceções regulares. Vocês verão que, para formar o plural, eu tenho substantivos regulares, que formarão o plural de forma regular, e substantivos irregulares, que formarão o plural de forma irregular. Os substantivos regulares, terminados em SS, CH, S, SH, X e Z, eu vou adicionar o ES no final para formar o plural. Dress, dresses. Church, churches. Bus, buses. Brush, brushes. Box, boxes. Topaz, topazes. Tomato, tomatoes. Ok? Pessoal, essa é uma regra que não tem exceções? Não. Ok? Essa regra também tem suas exceções. Essa é uma regra geral dentro das exceções. O inglês, ele é um pouco complicadinho por isso, mas com a prática, vocês vão conseguindo acompanhar isso, ok? Quais são as exceções dessa regra, então, professora? Alguns substantivos que fogem a isso. Ah, tá, mas esses substantivos que fogem a essa regra, eles têm alguma outra regra? Não, eles não têm nenhuma outra regra. Eles também é prática e conhecimento, ok? E memorização. Por exemplo, monarch, monarchs. Patriarch, patriarchs. Stomach, stomachs, ok? Então, monarquia, monarquias. Patriarca, patriarcas. Estômago, estômagos. Percebam que essas três palavras terminam com CH, que é igual à primeira regra que a gente disse lá. Olha, palavras terminadas em SS, CH, S, SH, X e Z, eu vou adicionar o ES. Mas essas são exceções a essa regra. Ok, pessoal? Vamos lá. A segunda regra para os substantivos regulares, aqueles que formam o plural de forma regular. Substantivos terminados em F ou FE são trocados por V ou VE e acrescenta-se o S. Life, vida, lives, vidas. Knife, faca, knives, facas. Wife, esposa, wives, esposas. Wolf, lobo, wolves, lobos. Shelf, prateleira, shelves, prateleiras. Então percebam que nesses casos eu peguei o F e troquei, no primeiro caso, life, eu peguei o F e troquei ele por V e acrescentei S. No segundo caso, knife, eu peguei o F, também troquei por V e acrescentei o S. Wife, também troquei o F por V e acrescentei o S. Wolf, eu peguei o F, troquei ele por VE e acrescentei S. E shelf, eu também tirei o F, troquei por VE e acrescentei o S. Ok, pessoal? Terceira exceção dos substantivos que formam o singular de forma regular. Palavras terminadas em Y. Se a vogal, se o substantivo terminado em Y for antecedido de vogal, eu vou adicionar o S. Day, dia, days, dias, ok? Mas pessoal, prestem bastante atenção aqui, ó. Eu apenas acrescento o S se o Y for precedido de vogal. Se o Y for precedido de consoante, eu vou tirar o Y e adicionar IES. Por exemplo, diary, diário, diaries, diários. Country, país, countries, países.
Fly, mosca, flies, moscas, ok? Então é importante diferenciar isso. Substantivos terminados em Y com vogal antecedendo, apenas acrescento o S. Com consoante antecedendo, eu tiro o Y e adiciono IES, ok? Continuando, a quarta exceção dos substantivos que formam o plural pela forma regular é palavras terminadas em O. Quando o O é antecedido de vogal, assim como no caso do Y, eu vou apenas adicionar o S. Radio, radios. Rádio, rádios. Ok? Se ele for precedido de consoante, eu vou adicionar o ES. Não vou excluir, como no Y que eu excluía o Y, eu não vou excluir o O. Mas eu vou adicionar ES ao invés de acrescentar só S. Potato, potatoes. Batata, batatas. Ok? Então, percebam que no rádio eu tinha o I antes do O, então eu só acrescentei o S. No potato eu tenho o T antes do O, então eu vou acrescentar ES. Ok, como toda regra tem sua exceção, no caso do O, dos substantivos terminados em O, ele também tem exceções para formar o plural. Por exemplo, photo, foto. Photos, fotos. Kilo, quilo. Kilos, quilos. Ok, pessoal? Mais uma vez, para aprender e para conhecer as exceções, apenas a prática vai te fornecer isto, ok? Listas desses verbos, a prática, a leitura, a repetição, ok? A memorização desses verbos. Ok, pessoal? Então, agora nós terminamos a formação do plural de forma regular, que é acrescentando S, ou ES, ou IES, ok? Nós vimos todas elas, todas as exceções. E agora nós vamos entrar na formação irregular do plural. Quando os substantivos têm final man no singular, eles mudam para man no plural. Ok. Man, homem, men, homens. Woman, mulher, women, mulheres. Male, man, carteiro, male, man, carteiros, ok? Percebam que aqui o man foi trocado pelo man com A, foi trocado pelo man com E, para poder diferenciar o plural, ok? Então, homem, homens, mulher, mulheres, carteiro, carteiros. Tudo bem? Essa é uma das maneiras das formações irregulares. Nós temos outra maneira de formações irregulares. Os substantivos com o juntos, ou seja, dois os juntos no meio da palavra no singular, mudam esse o para e no plural. Exemplo, foot, pé, feet, pés, tooth, dente, teeth, dentes, ok? Percebam que os dois os do meio da palavra foram transformados em e aí eu formo o plural dessas duas palavras. Existe também alguns substantivos que apresentam a mesma forma para o singular e para o plural. Significa que esses substantivos não têm plural? Não, significa apenas que o plural deles é o mesmo que o singular, ok? Por exemplo, no português nós temos ônibus no plural, no singular e ônibus no plural, ok? A gente não fala ônibuses, certo? Então a gente fala um ônibus, dois ônibus, três ônibus. A mesma coisa para esse caso aqui do inglês. Exemplos: fish, peixe, fish, peixes. Sheep, ovelha, sheep, ovelhas. Fruit, fruta, fruit, frutas. Ok? Ok, professora, mas como que eu vou saber se isso é singular ou plural? Depende do contexto. Se o contexto estiver te falando que são vários peixes, que são vários fish, você vai entender que são vários peixes, ok? Se também cair uma questão, por exemplo, diga qual das palavras abaixo não está no plural.
Se tiver lá um desses casos, fish, sheep, fruit, você não vai marcar ele. Porque provavelmente é uma pegadinha, querendo te dizer, opa, mas espera aí, o singular e o plural desse aqui é o mesmo, então eu não tenho como saber só pela questão se ele é singular ou plural. Porém, se ele te coloca essa palavra num texto, você tem que analisar o texto para julgar se essa palavra é singular ou plural, ok? Vamos lá. Quarta forma irregular de formarmos plural. Existem alguns substantivos que são bem irregulares. Eles não têm regra nenhuma, porque até agora nós vimos que food com 2 Os vira feet com 2 S, ok? Man com A vira man com E. E eu tenho esses aqui que eu não tenho nenhuma regra para eles. Os exemplos são child, criança, children, crianças, ok? Ox, boi, oxen, bois. Mouse, rato, mice, ratos. Então percebam que child, eu acrescentei o EN e virou children. Ox, eu acrescentei o EN, virou oxen. Ah, então, professor, eu sempre vou acrescentar o EN? Não, também não é uma regra, ok? E o mouse virou uma coisa completamente diferente, que é mice, ratos, ok? Então, essas formas aqui, elas não têm regra nenhuma, ok? Tudo bem, pessoal? Nós terminamos agora as formações do plural. Mais uma vez, pessoal, pratiquem isso, escrevam, repitam as palavras, procurem ler em textos. Nos textos, procurem diferenciar se isso é um substantivo no plural, no singular, ok? Essa é a única maneira de saber o plural do inglês, ok? Vamos voltar ao quadro agora e prosseguirmos na nossa matéria de substantivos. Ok, pessoal, então eu já estudei o número dos substantivos, singular e plural, certo? E agora nós vamos ver um pouco sobre os coletivos, ok? Pessoal, os nomes próprios que estão aqui, eles não têm nenhum segredo, são apenas os nomes de pessoas, países, estados, enfim. Eles não têm nada no inglês de diferente que a gente precise aprender ou olhar. Os coletivos, sim. Assim como a gente aprende no português, precisa aprender os coletivos, decorar, memorizar os coletivos, no inglês também. Vamos aos slides dar uma olhada nos coletivos do inglês. Substantivos coletivos. Eu trouxe para vocês uma pequena lista aqui, ok? Sobre substantivos coletivos. Esses são alguns exemplos, ok? Vocês devem procurar mais, devem estudar mais os substantivos coletivos, certo? Para a gente poder prosseguir com isso. Vamos lá. Army, exército. Audience, grupo de espectadores. Band, grupo de músicas. Board, um grupo de executivos ou conselhos. Choir, um grupo de cantores. Class, um grupo de estudantes. Community, comunidade. Crew, tripulação. Crowd, multidão. Family, família. Group, grupo. Staff, time ou equipe. Team, grupo de jogadores ou atletas. E troupe, um grupo de dançarinos. Ok, pessoal? Agora nós vamos falar um pouco mais sobre o coletivo de outra maneira, ok? Pessoal, nós vamos agora montar um outro quadro para vermos mais uma questão específica dos substantivos, ok?